Shalom, shalom, amados, que a graça e a paz do Todo-Poderoso repouse sobre cada um de vocês. Hoje é um dia muito especial, nós estamos no nosso Shabat, então, Shabat Shalom a todos vocês. Hoje, por incrível que pareça, o Shabat real, o Shabat verdadeiro, caiu junto com o Shabat gregoriano, que é aquele Shabat falso que nós já explicamos para vocês. E muda-se os dias por conta da lua, tá bom? Depois nós vamos explicar em uma outra aula mais interessante para vocês sobre esta questão. Então, desde já, Shabat, Shalom a todos vocês e vamos para nossa abertura. Estamos de volta. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, amado, sobre a cor azul. Essa cor tal que está nas orlas, tá? Das vestes de todo israelita, de todo o povo do Eterno, tá? Porque é um mandamento do Eterno, certo? Está descrito, nós vamos começar, né, no livro de Números, tá bom? Números, capítulo 15, os versículos vão do 37 até o 40 neste momento. Então abra sua escritura no livro de Números, capítulo 5, capítulo 15, quer dizer, versículo do 37 ao 40. E nós vamos entender por que o Eterno estabeleceu essa cor azul. Vamos dar uma estudada em alguns textos e entender, né, essa cor azul que o Eterno determina no livro de Números, tá bom? Você é nosso convidado especial para essa shiur. E vamos começar então o nosso estudo de hoje. Antes desse estudo, né, eu quero mostrar para vocês algo bem interessante, que é a nossa tradução da escritura, que você pode adquirir através do Amazon. Escritura tal que está com todos os nomes praticamente restaurados, né, seus nomes dos tempos bíblicos. Assistam e vejam o quão maravilhoso ficou esta escritura. Olá, sejam muito bem-vindos à comunidade Yahushua. Acesse nossa loja e compre sua escritura com os nomes restaurados. Acesse agora mesmo nosso site e fique por dentro de tudo que rola na comunidade Yahushua: estudos, vídeos, aulas online, loja online, dentre outras coisas. Acesse www.yahushua.webnode.page. É isso aí, amados. Você pode adquirir essas escrituras com os nomes verdadeiros através do link que nós vamos deixar na descrição. E já deixando um muito obrigado a todos vocês que nos ajudam financeiramente, porque através de vocês nós crescemos o canal e ajudamos cada vez mais o projeto Arca de Noé. Está aqui embaixo no QR Code, sua ajuda é muito importante e desde já, muito obrigado, Shabbat Shalom a todos vocês. Então vamos direto ao texto, sem mais delongas. Vamos ler o que diz Números, capítulo 15, versículo, vamos começar, tá? O 37 diz assim: Iá disse a Moshe, versículo 37 do capítulo 15 de Números. Vamos começar então. Versículo 37 nos diz o seguinte: Iá disse a Moshe, 38. Fala aos israelitas e dize-lhes que, ao longo de suas gerações, eles devem fazer, olha só, borlas nas pontas de suas vestes e colocar um cordão azul na borla, ou seja, em cada canto das vestes dos israelitas, ok? Aí no 39 diz: estes servirão como borlas para você olhar, para que você possa se lembrar de todos os mandamentos do Eterno e obedecê-los, e não se tornar infiel seguindo seu próprio coração e os seus próprios olhos. Versículo 40. Assim, vocês se lembrarão e obedecerão a todos os meus mandamentos e serão santos para o seu Elohim. Ora, nós vemos aqui versículos muito interessantes, porque o Eterno nos pede para colocar o cordão azul nas orlas, ok? Nos quatro cantos das vestes.
Cada lado do talit existe 2 cantos com 2 orlas, ok? Então, no total, são 4. E o Eterno pede para que eles utilizem para olhar e verem, né? Existe, inclusive, alguns rabinos que, ao invés de colocar, eles penduram, porque o texto está dizendo olhai para o cordão, tá? Mas outros colocam, assim como eu coloco, e o propósito é como diz o versículo, para que eles olhassem, lembrassem de todos os mandamentos do Eterno e assim vos santificasse, tá? Ao Elohim. Vamos lá. Eu amo os mandamentos de Yah. Eu faço, né? Ele colocou esse amor em mim, certo? Não só os amo, né? Mas amamo-la-os. E é agradável a lei do Eterno. Certamente, tá? Não é um fardo. Tenho prazer em obedecer os mandamentos e fico entusiasmado quando aprendo como obedecê-los com mais perfeição, certo? Sou como Davi no Salmo 119, 97, que diz: ó, quanto amo a tua lei! E a minha meditação o dia inteiro é uma lei perfeita de um Criador perfeito. Então quero honrá-lo o melhor que eu puder. Assim diz Davi, certo? Nunca me esquecerei de quando aprendi sobre o texto, tá? Como o qual acabamos de abrir a lição de hoje. Certa noite eu estava sentado na sala de estar, né, do irmão Arnold e da irmã Hazel, meus sogros. Aqui é uma história, tá? Que eu vou contar para vocês, mas não é uma história minha, eu estou lendo um artigo. Eu estava casado há cerca de 1 ano ou mais com Tisha, tá? Um homem estava sentado naquela sala com todos nós, e seu nome era Orlando Smith. O irmão Orlando era um homem idoso, com uma longa barba branca e longas manchas no cabelo branco, tá? Crescendo em suas têmporas, nas laterais da sua cabeça. O irmão Orlando também usava um gorro no alto de sua cabeça, tá? E parecia estar sempre com as calças levantadas um pouco mais para cima do que estou acostumado. Acredito que seja perto do umbigo, né? A coisa mais peculiar para mim foi quando vi estas coisas parecidas com as borlas penduradas no irmão Orlando, que é isso aqui, tá bom? Isso aqui, pessoal, ó, não vamos confundir, tá? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Certo. Ele tinha 4 delas amarradas, tá, em um dos seus passadores, tá? Do cinto, ou seja, sabe aquela região da calça onde passa o cinto? Ele estava com 4, né? 4 cordões ali amarrados. E então ele tinha alguns em torno de seu pulso e em volta de seu pescoço. Parece estranho para mim, porque obedeço a esse mandamento há tanto tempo, mas lembro-me de perguntar a ele: irmão, por que você está usando essas borlas? Essa pergunta parece tão estranha saindo da minha boca agora, mas eu fiz a ele a mesma pergunta que tantas pessoas já me fizeram ao longo dos anos. Ele me levou às Escrituras, especificamente em Números 15, 37 e 41, tá? E vou falar sobre isso por alguns minutos aqui e dar-lhe algumas informações básicas. Em Números 15, 32 ao 36, temos o relato de um homem que foi apedrejado até a morte por violar o Shabat. Alguns israelitas, né, avistaram o homem juntando lenha no dia do Shabat. O Eterno não teria feito que toda a comunidade apedrejasse esse homem até a morte, a menos que sua violação do Shabat fosse intencional e sem cuidado. Bem, depois disso, o Eterno falou com Moshe. Nós vamos ver isso em Números 15, Números 15 e 38.
para vocês verem. Olha o que diz Números 15 e 38, tá? Depois, continuando a história dos israelitas que apedrejaram um homem que havia violado o Shabat. Olha o que o Eterno diz a Moshe. Fale com os israelitas e diga-lhes que, ao longo de suas gerações, eles devem fazer borlas para os cantos de suas vestes e colocar um cordão azul na borla em cada canto. Então lemos especificamente sobre 4 cantos neste texto. Mas o texto, adicional que fala do mandamento é Deuteronômio 22:12. Ali lemos que as borlas devem ser colocadas nos 4 cantos das vestes dos filhos de Israel. Lemos aqui em Números que um fio azul deve ser colocado na borla em cada canto. Então, realmente, temos 2 mandamentos, tá, a obedecer. A primeira é fazer as borlas e a segunda é fazer as borlas colocando dentro dessas borlas um fio azul. Conforme tem aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Se você já esteve no movimento das raízes messiânicas ou hebraicas por algum tempo, provavelmente já ouviu essas borlas chamadas de tzitzit, né? Bem, a palavra borlas ou franjas tem o mesmo significado. A gente está falando borlas, mas eu vou mudar para franjas para que vocês possam entender melhor, tá? Em Números 15 é tirada dessa mesma palavra hebraica, ou seja, a palavra tzitzit, borla ou franjas, tá? Elas são tiradas da mesma palavra hebraica, tá? Que é tzit. O feminino de 6731, que é a identificação no dicionário, tá bom? É uma projeção floral ou fêmea de asa, ou seja, uma mecha de cabelo ou uma borla franja, tá? Ou mecha mais uma vez. Esta palavra hebraica em particular é usada apenas 4 vezes, tá? Em todo o Taná. 3 vezes aqui em Números 15, tá? E 1 vez em Ezequiel 8:3, onde lemos na King James versão, né, que diz: "E ele estendeu a forma de uma mão e me pegou", está em Ezequiel. "Foi uma mecha na minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Elohim a Jerusalém." Vamos lá, a palavra mecha ou franja, que se refere a uma mancha de cabelo, é a palavra hebraica tzitz, tá? É tzitz, quer dizer, vemos a correlação aqui entre mecha de cabelo, se assemelha com a franja ou com a borla. Na verdade, quase o mesmo significado. Vamos continuar lendo agora Números 15:39, que diz: "Estes servirão como borlas ou franjas para você olhar, para que você possa lembrar de todos os mandamentos do Eterno e obedecê-los, e não se tornar infiel seguindo o seu próprio coração e os seus próprios olhos, né? Assim vocês se lembrarão de todos os meus mandamentos e obedecerão a eles e serão santos para o seu Elohim." Tá? E diz que essas borlas ou essas franjas com o fio azul nelas serão para os israelitas olharem e se lembrarem dos mandamentos do Eterno, tá? Então, o que Yahweh está fazendo é dar aos filhos de Israel um mandamento adicional, tá? Que é o mandamento da borla ou da franja, para ajudá-los a lembrar dos seus mandamentos, né? Que diz respeito e como a sua vida deve ser vivida. Sabemos que até mesmo Yahushua, ou Mashiach, obedeceu esses mandamentos, porque nos evangelhos, quando é dito, né, que a mulher tocou a bainha de sua roupa, tá? A palavra grega para bainha, que é craspedon, ou craspedon, é a mesma palavra usada no texto da Septuaginta em Números 15:37-41. Então, o que a mulher do fluxo de sangue tocou foi o tzitzit, tá? Que estava na orla da roupa de Yahushua.
Isso aqui todos nós sabemos, tá? Não só Yahushua, mas Shaul também utilizou. Shaul usava e chamava de capa, tá? Então, a mulher do fluxo de sangue, aquela passagem maravilhosa, linda, de muita fé que nós vemos, quando ela toca as vestes, ela toca na orla, ela toca no tzitzit, ela toca nisso, tá? Veja que interessante. Às vezes você nem sabia disso. Agora quero considerar o seguinte. Por que Yahushua escolheu, por que Yah, né, o nosso Elohim, escolheu a cor azul para a orla, ou para a franja? Ele escolheu aleatoriamente uma cor? Será que isso foi assim? Eu vou escolher uma cor, deixa eu ver, azul? Será que foi isso mesmo? Agora, quero que você se lembre de algo que discuti. Yah nem sempre revela o porquê de seus mandamentos. Às vezes obedecemos a um mandamento e não entendemos o porquê necessariamente. Ainda obedecemos ao mandamento porque sabemos que Yah é um pai amoroso e está cuidando de nosso bem. E ainda obedecemos mesmo que não entendemos, porque ele nos deu uma lei específica, certo? E muitas vezes, quando obedecemos, anos depois, ele nos dá entendimento. Às vezes, porém, ele não o faz. Quando ele quer, nos faz entender a razão de um mandamento. Ainda devemos continuar a obedecê-lo, porque o Pai sabe o que é melhor, mesmo que nós não entendemos o porquê, né, do mandamento. Recentemente, encontrei algumas informações que são novas para mim. Depois de estudar isso, né, por uma semana, descobri que outras pessoas já descobriram, tá, esse entendimento. É um entendimento muito antigo e acredito que agora sei por que o Eterno ordenou que o fio azul fosse colocado na orla, ou na borla, ou na franja. Tá? Vamos lá. Eu perdi aqui onde eu estava. Vamos continuar então. O que é, na verdade, essencial? Eu quero compartilhar aqui com todos vocês, né, para vocês considerar comigo o seguinte. O primeiro lugar que quero ir é em Êxodo 24, tá? Que registra para nós a cerimônia do pacto entre Iá e o povo de Israel. Lembre-se que Êxodo 20 é a entrega dos 10 mandamentos pela boca do Eterno. E então Êxodo 21 e 23 contém várias subleis adicionais que se enquadram nas categorias dos 10 mandamentos. Quero começar em Êxodo 24, versículo 1, para obter algum contexto. Vamos lá? Vamos então em Êxodo 24, do 1 ao 8, que vai nos dizer: Então ele disse a Moshe: Vá até, o Elohim. Aqui está escrito Senhor. Eu vou ler da forma Senhor mesmo, mas vocês já sabem o significado, tá? Então ele disse a Moisés: Vá até o Senhor, você e Arão, Nabate e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorem à distância. Somente Moshe deve se aproximar de Iá, mas os outros não devem se aproximar, e o povo não deve subir com ele. Moshe veio e contou ao povo todos os mandamentos de Iá e todas as ordenanças. Então todo o povo respondeu em uma só voz: Faremos tudo o que Iá nos ordenou. Versículo 4. E Moshe escreveu todas as palavras de Iá. Ele se levantou cedo na manhã seguinte e ergueu um altar, tá? E 12 colunas para as 12 tribos de Israel na base da montanha. Versículo 5. Então enviou jovens israelitas e eles ofereceram holocaustos e sacrificaram novilhos como oferta de comunhão ao Elohim.
Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade do sangue ele aspergiu sobre o altar. Ele então pegou o rolo do convênio, né, e leu em alta voz para o povo. E eles respondemos: faremos e obedeceremos tudo o que Yahweh ordenou. Versículo 8 diz: Moshe tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Eterno fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, vemos o que está acontecendo aqui. O Eterno está fazendo uma aliança com o povo através de sua Torá. Tá? A palavra Torá significa ensinamentos e instrução de Yah. Agora vamos continuar lendo. Êxodo 24, do 9 ao 10. Então Moshe subiu com Arão, Nabade e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Versículo 10. E eles viram o Elohim de Israel. Sob seus pés havia algo como um pavimento feito de pedra de safira, tão claro quanto o próprio céu. Né? Diz os sábios que Moshe e aqueles, né, com ele viram Elohim de Israel, obviamente não sua plenitude, tá? Mas em certo sentido, pois a palavra ver, que é Raá, desculpem pessoal, pode significar também perceber, tá? O texto diz que eles viram a glória de Yah. Agora, quero que você, né, se concentre na descrição que viram sobre os seus pés. O texto diz que era como um pavimento de pedra de safira tão claro quanto o céu. A Septuaginta traduz Êxodo 24:10 como eles viram um lugar onde Elohim de Israel estavam e sobre os seus pés era como se fosse, tá, uma obra de lajes de safira e como se fosse a aparência de um firmamento do céu em sua pureza. Assim, a Septuaginta fala mais para eles vendo o trono de Elohim em vez de ver, né, o próprio Yah, o Elohim na forma de espírito, tá? O que sabemos ser impossível, tá, em outras escrituras, devido à tradução. Em seguida, tem uma foto que eu estou vendo aqui, vocês não vão conseguir ver porque não está aí na tela, tá? Mas é uma foto de uma safira e eu quero que os irmãos pesquisem a cor da safira. Vocês vão ver que é uma cor azul, tá? E é um azul semelhante ao azul do céu profundo. Vocês podem olhar que vocês vão ver isso, tá? Se olharmos agora para alguns textos no livro de Ezequiel, veremos que o trono de Yah é realmente, tá, feito dessa pedra de safira. E é aqui que fica elegante. Vamos ver então Ezequiel 1, do 25 ao 28, tá? E vai nos dizer assim, 25. Uma voz veio de cima da expansão sobre suas cabeças quando paravam, baixavam as asas. 26. A forma de um trono com aparência de pedra de safira estava acima da expansão. Havia uma forma com a aparência de um humano no trono lá no alto. 27. De que parecia a sua cintura para cima, e vi um brilho, tá, como âmbar, como que parecia ser fogo envolvendo tudo. De que parecia ser sua cintura para baixo. Também vi o que parecia ser fogo, e havia luz brilhante ao redor dele. 28. A aparência da luz brilhante ao redor era como de um arco-íris, e com uma nuvem, né, em um dia chuvoso. Esta foi a aparência da forma gloriosa de Yah. Quando o vi, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz falando. Então, aqui na visão, Ezequiel, ele vê algum tipo de vislumbre da glória de Yah. Ele vê um trono com a aparência de pedra de safira. Exatamente o que Moshe e Arão viram em Êxodo 24:10. Tenha isso em mente.
para Moshe e Arão verem, né, este trono de Iá feito de safira. Iá deveria ter, né, trazido a pedra com ele dos céus, tá, com que ele habita. Ele trouxe esta safira particular do céu. O que vemos é que o trono de Iá é feito de uma bela pedra de safira celestial, se assim podemos dizer. É isso que ele está vendo na imagem, tá? Agora vamos voltar para Êxodo 24, onde lemos sobre o pavimento de safira sobre os pés de Iá. E vamos ler este versículo com os versículos 11 e 12. Então vamos lá no versículo 10, que diz assim: E eles viram o Elohim de Israel, sob seus pés havia algo como pavimento feito de pedra de safira, tão claro quanto o próprio céu. O 11 diz: E Elohim não fez mal aos nobres de Israel. Eles o viram, comeram e beberam. Agora o 12 diz: O Senhor disse a Moshe: Sobe a mim no monte e fica ali, para que eu te dê as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para sua instrução. Observe, tá, que logo após lemos o que a pedra de safira sobre os pés de Iá, né, Iá fala a Moshe sobre as tábuas de pedra, tá, nas quais os mandamentos são escritos. Desculpem. Ele quer dar essas tábuas a Moshe, né, e finalmente o faz no final do primeiro jejum de 40 dias de Moshe, tá, em Êxodo 31, 18. Precisamos ressaltar aqui que quando lemos para que eu possa lhe dar as tábuas de pedra, na versão King James, isso vem, na verdade, literalmente no hebraico, tá? E diz assim, ó: E eu lhe darei as tábuas de pedra. A palavra hebraica para pedra é eben. E a palavra hebraica, tá, aqui é ha-eben, que significa a pedra. Ok? A questão é que a pedra é a pedra que eles acabaram de ver debaixo dos pés de Iá. Nós imaginamos, tá, essas enormes pedras feitas de granito ou alguma rocha antiga, né, no topo da montanha. Mas se Iá escrevesse seus mandamentos em pedras preciosas de safira, a mesma pedra da qual seu trono celestial foi feito, será que ele fez dessa maneira? E se Iá cortasse as tábuas de pedra de seu próprio trono, será que Iá fez isso? Eu descobri que uma visão muito mais antiga das pedras era que elas eram cubos menores das pedras feito de safira do trono de Iá. Existe também essa visão antiga, tá? Pedimos que os irmãos atentem bem, porque nossos estudos são um pouco mais profundos, são bastante, tá, um pouco demorado por conta disso, porque a gente detalha bastante o nosso ponto de vista para vocês entenderem como nós pensamos aqui na comunidade Yahushua. Ao estudar isso, descobri algo interessante, tá, em um Targum aramaico que data de cerca de 1500 anos atrás. A palavra Targum significa interpretação ou tradução. Veja quando os judeus retomaram a Jerusalém após o cativeiro babilônico. Muitos deles haviam adotado a língua aramaica e não falavam mais o hebraico. Assim, os sacerdotes liam a Torá em hebraico e davam uma tradução ou explicação em aramaico. Seria como se eu lesse uma porção da Torá em hebraico e depois traduzisse e explicasse para você em inglês ou português aqui no Brasil. Com o tempo, esses targuns aramaicos foram escritos e às vezes eram lidos nas sinagogas, tá, nos dias de Yahushua. O que eles fazem por nós é nos dar uma visão, tá, de como os textos específicos do Tanar, o Antigo Testamento, foram entendidos ou interpretados pelos antigos israelitas. O texto que descobri, né, em meus estudos foi um Targum da Canção de Salomão. O autor deste Targum interpreta a canção como uma descrição do relacionamento de Iá
com a sua noiva metafórica, Israel. E ele acredita, tá, que ela narra para nós a jornada de Israel através do deserto. Seguido do texto do Targum, lemos, tá, Cantares de Salomão, do 1 ao 11, que diz: faremos as tranças de ouro, tá, com taxas de prata. O Targum então diz: portanto veio a palavra de Moshe sob o firmamento, e eu te darei 2 tábuas de pedra, tá, lavradas em safira do meu trono glorioso, brilhante como ouro puro, tá, dispostas em linhas, escritas por meu dedo, sobre o que são perseguidas as 10 palavras. É assim que está no Targum, tá? Refinadas, tá? Mais do que prata purificada 7 vezes 7. E eu as darei por tua mão ao povo da casa de Israel. Olha que interessante esse Targum, né? O Targum ele traz para nós que os antigos israelitas interpretavam que a pedra que foi escrita os 10 mandamentos era uma pedra de safira de cor azul, assim como nós vemos, amado, aqui nas vestes. É por isso que nós que usamos o talit como mandamento do Eterno, nós temos essa linha azul, assim como era a safira que foi escrito os mandamentos. Olha que impressionante, que coisa maravilhosa, tá? Aqui temos um texto aramaico de cerca de 1500 anos que afirma que as pedras dos 10 mandamentos foram lavradas da safira do trono de Iá, amados. Fantástico. É fantástico isso, tá? Fantástico. Bem, também encontrei um comentário em outra parte de Êxodo 34:1 que afirma que os mandamentos foram escritos em placas de safira, tá? E esse comentário data de mais de 900 anos atrás, escrito por um homem conhecido como Rashi, tá? Olha quem escreveu, para você que é judeu, foi o Rashi, tá? Acredita-se que ele seja descendente do rei Davi e, portanto, um judeu. Ele nasceu na cidade de Troyes, tá, na França, e mais tarde, na vida, foi um grande estudioso da Torá, do Taná, tá? Escrevendo um comentário sobre muitos textos da Sagrada Escritura. Antes de lermos o que Rashi diz sobre Êxodo 34:1, vamos ler o próprio texto, tá? Vamos ler o que o texto diz. Iá disse a Moshe, em Êxodo 34:1: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Claro, isso traz à mente o fato de que Moshe, tá, desceu da montanha em Êxodo 32, depois de receber o primeiro conjunto de tábuas, ele ficou tão zangado que o povo estava adorando um bezerro de ouro que ele jogou as pedras no fundo da montanha, tá, despedaçando-as. É por isso que Yahweh ordena que Moshe, tá, que corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. O Rashi comenta, tá, sobre este texto o seguinte: ele mostrou a ele, tá, uma mina de safira dentro de sua tenda, tá, e disse a ele: as lascas de safira serão suas. E a partir daí Moshe ficou muito rico. O Rashi acreditava, tá, que esse segundo conjunto de tábuas foi feito de pedra de safira, não pedra de safira cortada do trono de Iá, mas ainda safira, tá? Se Rashi escreveu sobre isso, e ele o fez, isso significa que com toda probabilidade, tá, esse era um entendimento generalizado de seu tempo, tá? Porque ele era considerado um dos rabinos de maior prestígio da fé judaica, tá? E se essas pedras eram como as do primeiro conjunto, então o primeiro conjunto foi feito de pedra de safira, tá? E Êxodo 24, 10 ao 12 vem, né, à luz diretamente. Então, o que nós entendemos de tudo isso, amado? Nós entendemos que
O talit é um mandamento do Eterno, não é uma invenção dos judeus, não, é um mandamento do Eterno, para que, olhando, nós pudéssemos lembrar da lei. Agora, o que é a cor azul? O que nós aprendemos de tudo isso é que a cor azul, instituída pelo Eterno, para colocar, se vocês forem ver aqui, ó, olhem só, o talit está aqui, observa que cada ponta tem um fio azul, estão vendo aqui? Olha aqui, coisa linda, tá? Tem um fio azul descendo nas orlas aqui, tá? Nas franjas, nos 4 cantos, ok? Para representar, né, a lei divina. Vocês talvez não saibam, a única cor que a Igreja Católica não usa em seus sacerdotes é a cor azul, a cor da lei divina, porque eles são totalmente contra a lei divina. Então até o Rashi sabia disso, amados. Tá? Então nós vemos que é algo muito interessante, muitas pessoas nem saibam disso, talvez não saibam disso, não têm noção disso. Por isso que eu peço, quando você estiver estudando aqui na nossa comunidade, que você assista do começo ao fim. Porque estas aulas são aulas muito profundas, que se você não assistir do começo ao fim, algumas vezes até você não irá entender direito, tá? Então toda vez que você nos vê, tá, com o talit, ele é justamente para isso, para nos lembrarmos, tá, da lei do Eterno. E o mais importante de tudo isso é sabermos, tá, que as tábuas da lei foi entregue, tá, feitas da pedra de safira que existe nos céus, que existe no trono de Iá. Se vocês forem analisar, todos os antigos judeus, sábios judeus, sabiam disso e escreveram inclusive no Targum. Nós vemos aí o Rashi deixando o seu comentário que comprova tudo que nós estamos falando, certo? Então a cor da pedra que foi escrito os mandamentos provavelmente era azul, da cor de safira. Por isso que nós temos a cor azul aqui, instituída pelo Eterno, para que nós podemos olhar e tocar as borlas das nossas vestes, tocando esses nós, para podermos lembrar dos mandamentos do Eterno. Amados, shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe. Essa foi a nossa shiur, uma aula de praticamente 40 minutos para vocês nesse Shabat. Hoje também é véspera de Ano Novo, tá? Para vocês que comemoram, tá? Feliz Ano Novo para vocês, boas festas, muita luz do Eterno na sua vida, que seja um ano abençoado, cheio de prosperidade e amor para toda a sua casa, para toda a sua família. Amém? Você que não entendeu o nosso estudo, volte no começo, estude mais uma vez, para vocês verem o quão profundo e maravilhoso é estudar a palavra do Todo-Poderoso, a palavra do nosso Elohim. Bendito, amados. Que o Eterno vos abençoe grandemente. Shalom, shalom.